amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Luquiese, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro mês da minha cirurgia bariátrica, que foi difícil, hein? Mas deu tudo certo. Então, eu vou falar primeiro sobre o pré-cirúrgico, né? Que começou 10 dias antes da minha cirurgia bariátrica. Nós começamos a fazer uma dieta branda nesses 10 dias. E onde eu comia só uma papinha de um arroz bem papa mesmo, com uma carne moída. E era isso que a gente comia, sabe? No almoço, na janta, um pãozinho de forma. Era essa nossa dieta branda. E foi difícil um pouquinho, mas tudo bem. Mas assim, importante, né? Importante para o pré-cirúrgico. O que acontece? Muitas pessoas, eu já ouvi falar, assisti muitos canais, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu assisti muitos canais, né, de muitas pessoas que fizeram a cirurgia, e aí várias pessoas dão as opiniões delas, mas assim, nada como você fazer o acompanhamento de acordo com o que a sua nutricionista, a sua psicóloga e o seu cirurgião falam. Porque cada caso é um caso. E não adianta a gente ir atrás desses canais e fazer de acordo com o que eles falam. Porque o profissional, ele vai preparar uma dieta específica para você, né? E não adianta a gente levar ao pé da letra o que cada um fala, porque aquela dieta foi específica para aquela pessoa, do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo, assista os canais, mas você também, só para você ter uma base de como que vai ser, mas fazer exatamente como eles falam, você tem que fazer como o seu profissional, o profissional da saúde vai te indicar, tá? Por isso que você vai fazer o acompanhamento direitinho com a sua nutricionista, com a sua psicóloga e com o seu cirurgião. E o pré-cirúrgico foi assim, foram 10 dias de dieta branda, até o dia que chegou o dia da cirurgia. No dia da cirurgia a gente faz 24 horas de jejum, e porque não pode ter nada no estômago, nem no intestino, tem que estar tudo limpinho. E aí foi que chegou a cirurgia. Fiz a cirurgia, voltei depois de umas 2 horas, voltei pro meu quarto. E assim, eu não senti dor, gente. Não senti dor. Foi assim tão maravilhoso que eu não sentia nada, sabe? Nem parecia. Eu já fiz outras cirurgias na minha vida, já passei por umas 3 ou 4 cirurgias, mas sentia dores terríveis, tudo, e eu tava um pouco receosa com essa cirurgia por isso, mas eu não sentia dor, sabe? Eu não sentia. E falavam tantas coisas, porque você vai sentir dor, porque você tem que soltar por causa dos gases, e você tem que andar, mas assim, eu andava porque era necessário, porque eu já sabia sobre isso, né? E os médicos também falavam na hora que eles iam fazer visitas, né? Lá no hospital eles falavam pra gente caminhar bastante, tudo. Eu caminhava, mas assim, eu não sentia nada, não sentia, de verdade. Fazia as caminhadas, né, pra soltar os gases, porque infla, né, eles inflam a nossa barriga, e lá dentro, na hora que infla, enche de gases, e a gente tem que soltar esses gases de alguma forma. E aí, como que a gente vai soltar? Soltando o pum.
Aí como que tem que ser? Caminhando, porque só deitado não tem como. E uma coisa que meu médico sempre falou, não adianta você ficar só deitado, entendeu? No pós-cirúrgico, você tem que andar. Você não tem que ficar sentado, deitado, não. Claro, tem que respeitar, mas tem que, a cada meia hora, levantar, andar um pouco, né? E foi assim que eu fiz. Eu segui direitinho, entendeu? Segui direitinho e fiquei acho que um dia, fui operada na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, fui liberada, né? E aí para fazer os procedimentos todos em casa. Fui para casa e aí começou aqueles de golinho em golinho, né? A primeira semana tomando de golinho em golinho, sabe? O que eu fazia? Eu pegava um reloginho, eu ligava meu celular, colocava no meu celular para despertar a cada 20 minutos. A cada 20 minutos eu tomava 50 ml de um líquido. Aí eu fazia 4, 5 tipos de líquidos diferentes para não enjoar. Aí eu tomava água de coco, tomava o isotônico, tomava água, tomava gelatina. A gelatina no início, na primeira semana, ela é bem líquidazinha, né? E aí começou, fazia isso a cada 20 minutos e a cada meia hora levantava um pouco pra caminhar, né? Até que passaram-se 10 dias. 10 dias eu fui voltei pra minha consulta, né, com o meu cirurgião. E aí ele liberou pra mim pra fazer academia depois de 15 dias, né? Ele já me deu a cartinha pra fazer academia depois de 15 dias. E aí me liberou as vitaminas também, que também são muito importantes. Você tem que tomar as vitaminas direitinho, já que o seu corpo não absorve mais as mesmas vitaminas que absorvia antes. Então, você precisa tomar as vitaminas direitinho. E aí a gente já começou, com 10 dias de operado, eu já comecei a tomar as vitaminas, né? Ele já liberou essas vitaminas, eu já mandei fazer a fórmula e comecei a tomar. Depois de 15 dias, como eu falei, ele liberou a academia, a gente fazia exercícios leves. Gente, sempre quando eu falar gente, é porque tanto eu quanto meu marido, a gente operou. Meu marido operou 15 dias antes de mim, né? E eu operei 15 dias depois, e aí sempre quando eu falar gente, é eu e meu marido, tá? E aí a gente começou a fazer a academia. A gente começou a fazer academia, no início sem o aeróbico e sem os abdominais, né? Só a parte de musculação mesmo. E liberou também o suplemento alimentar, né? A gente tava junto com a academia, a gente toma também o whey protein. E aí foram passando as semanas, né? As semanas foram se passando e aí foi que assim, o primeiro mês foi difícil, porque eu sentia muita vontade de mastigar, entendeu? Não podia. Durante 30 dias, a gente fez a dieta líquida por 30 dias. E durante esses 30 dias, era assim, muito complicado, porque eu sentia vontade de mastigar, e eu não podia, né? Porque assim, depois, se vocês quiserem, eu até passo algumas dicas de receitas que eu fazia, né? Claro, como eu sempre falo pra vocês, de acordo com o que o nutricionista passa, mas assim, algumas dicas de como que eu fazia a minha sopa, porque a minha sopa, eu tinha que cozinhar a sopa e deixar bastante água para fazer aquele caldo, e com um pouquinho sal, e a única coisa que eu ia tomar era o caldo, só que ele tinha que ser coado, né? Não podia ser nem amassadinho. No nosso caso, ele tinha que ser coado, né? Coado eu coava num filtro de pano e não podia passar um fiozinho, sabe?
E esse primeiro mês foi assim, foi difícil, porque eu queria mastigar. E a gente teve dicas da nutricionista para mastigar gelo, para fazer tipo um suco, né? E fazer pedrinhas de gelo, mas não adiantava. Eu queria mastigar. Isso tudo porque eu passei antes naquele processo que eu falo pra vocês, gente, é importante passar, fazer tudo direitinho do o que a nutricionista e o que a psicóloga pede. Se eu não tivesse tratado minha cabeça antes, se eu não tivesse conversado muito com a minha nutricionista, ter feito a dieta direitinho, eu acho que eu pirava. Porque foi uma fase muito difícil, sabe? É assim, não é porque é impossível de fazer, claro que não, sabe? Cada um tem um jeito, pra mim foi terrível, sabe? Pra mim foi terrível porque assim, eu ficava muito irritada, porque eu queria mastigar e não adiantava mastigar gelo, que não resolvia. Aí eu conversando, porque assim, mesmo durante esse período operada, eu ficava, a cada 10 dias eu passava com a psicóloga, né? E aí ela falou, tenta canalizar o seu pensamento em outra coisa. Vai assistir filmes, vai assistir séries. E aí eu comecei a fazer isso. Só que aí eu comecei a perceber que tudo na televisão é voltado à comida. A gente assistia filmes, aí tem na mesa a família comendo. E tem e assistir série é a mesma coisa. E o pior é que assim, não é uma alimentação saudável. A gente percebe tudo isso depois. Depois que a gente faz a cirurgia, a gente fala, nossa, gente, como as pessoas se alimentam mal. Mas isso tudo é aos poucos, a gente vai percebendo isso aos poucos. Por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento com a psicóloga, com a nutricionista. Se a gente não tivesse feito o acompanhamento direitinho que a gente fez com a psicóloga, com a nutricionista, com certeza ia ser bem mais difícil a situação. Mas passou, né? Foi difícil, mas a gente passou. Como muitas outras pessoas também passaram, entendeu? Tenho certeza que você fazendo a cirurgia vai ser difícil esse primeiro mês, não vai ser fácil. Mas é só o primeiro mês, entendeu? Depois você vai vendo as coisas boas que vão começar a acontecer, sabe? Porque começa a acontecer muitas coisas boas na sua vida. Quando eu operei, eu falei pra vocês que eu estava com 102 quilos, né? E durante esses 30 dias de operada, eu cheguei a 91,2 kg. Ou seja, eu eliminei 10 quilos e 800 gramas. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz, porque assim, por mais que passei por tudo aquilo que eu passei, sabe, por ter sido difícil, sabe, pelas irritações que eu passei, mas veio o resultado, é aquilo que eu falei, depois veio o resultado e é maravilhoso. E aí eu tô feliz. E é isso que eu falei, né? É tão importante, sabe, a gente fazer tudo direitinho, porque depois o resultado vem. E aí é isso, ó. 10 quilos e 800 gramas em um mês de operada. Eu tô super realizada com isso. Gente, por hoje é só. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.